Olá, muito bom dia, meus amados, queridos irmãos, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Podemos desfrutar mais uma vez a oportunidade de meditar na palavra de Deus e assim juntos vamos seguindo, é a nossa porção diária da palavra e eu quero então compartilhar com você a palavra de Deus que está no Salmo de número 4. Eu vou ler do verso 1 até o verso 3, desejo que esta palavra seja abençoada, abençoadora na sua vida e junto com você também toda a sua casa. Assim então nos diz a palavra de Deus: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia tu me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Amém. Aqui está a realidade de Davi, e é importante que esse Salmo 4, ele fala sobre a realidade da angústia do salmista, mas ao mesmo tempo apresenta para nós a confiança do salmista, a confiança inabalável no agir de Deus. É importante perceber que a angústia faz parte da nossa trajetória, não é? Todo ser humano passa por isso, em um momento ou outro, então enfrenta a angústia, a aflição, e o termo angústia ele vai se referir a uma realidade em que o ser humano enfrenta como se fosse sem saída, um lugar apertado, difícil, complicado. Ao mesmo tempo, nós então vamos entender que todo ser humano passa pela angústia, pelo sofrimento, tribulações, adversidades, tempestades. Então existem lutas, não é, que todos nós temos que travar, mas a confiança inabalável no Deus eterno só tem aquele que o conhece, aquele que tem um relacionamento com ele, aquele que crê na soberania de Deus, no poder de Deus, no agir de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Então, Davi tinha esse relacionamento, ele conhecia muito bem o Deus de Israel, o Deus poderoso, Deus eterno, vivo e verdadeiro, e então ele está enfrentando essa angústia. Podemos aqui entender que é uma continuação, talvez, do Salmo 3, não é? Podemos pensar que a situação enfrentada com Absalão ainda estava se desdobrando, mas naquele primeiro momento ele está enfrentando a maneira, não é, de revolta, não é, de tentativa de tomada do poder, e agora ele está falando da aflição, mas está apresentando outro aspecto que é a confiança no agir de Deus. Ele apresenta, através do Salmo, não é, a sua oração, o seu clamor, não é, pedindo a Deus para ouvir a sua oração, mas ele apresenta que existem pessoas, e ele diz, não é, que existem muitas pessoas que abandonam Deus, abandonam a verdade, porque elas querem viver na mentira, elas querem ouvir coisas que são agradáveis, ou seja, elas preferem ignorar a verdade de Deus para poder ouvir as mentiras de Satanás. Então, Davi vai apresentar essa realidade no verso 2, mostrando para a situação daquelas pessoas que estavam virando as costas para ele e abraçando a mentira. Filhos dos homens, até quando vocês estarão, então, seguindo nessa realidade, transformando a minha glória em vergonha, em vexame? E ele vai dizer, até quando vocês vão preferir a mentira e vão abandonar a verdade? E aí, então, ele chega no verso 3, onde ele apresenta, mais uma vez, uma lição tão importante para nós. Ele diz que o Senhor, ele conhece o piedoso, ele conhece os seus, ele conhece aquele que busca a sua face, aquele que se quebranta, aquele que se humilha, aquele que se prostra, aquele que reconhece que o Deus eterno está no trono. E então ele reverentemente se aproxima do Senhor. Davi era o rei de Israel, mas apesar de ser o rei de Israel, ele sabia muito bem que Israel era uma teocracia. Deus está assentado no trono e governa, e ele governa os seus. Então, ele diz para nós no verso 3, saibam, porém,
que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Davi está se colocando numa posição de relacionamento com Deus, de escolhido de Deus, de ungido por Deus para ser o rei de Israel. E então ele tinha clareza a respeito do chamado de Deus e da unção de Deus sobre ele. E até mesmo ele diz: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Que bênção que eu e você podemos ter. Hoje, nós também chegamos ao trono da graça e o Senhor ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Às vezes nós estamos enfrentando quadros que são difíceis, complicados, são muito complicados, mas aí nós podemos experimentar o alívio que só o Senhor pode dar. O alívio, né? O alento, o refrigério, o socorro, o refúgio, o acolhimento, então nós podemos ter. Talvez hoje você esteja precisando do alívio e da resposta de Deus à sua oração. Então que você mantenha a sua confiança inabalável na ação de Deus, no poder de Deus, na bondade de Deus, no agir de Deus. Davi confiou. Ele sabia muito bem que Deus estava com ele. Até mesmo nós podemos perceber, pelos relatos que nós temos na revelação da palavra de Deus, que Davi retoma o reino, ele retorna a Jerusalém, ele assume novamente a sua posição de líder do povo de Deus. E assim então, porque ele tinha tranquilidade, confiava em Deus, confiança inabalável. Que assim seja a minha oração e a sua oração também. Vamos manter a nossa confiança no Senhor, independente das circunstâncias, independente de tudo quanto estiver ocorrendo e acontecendo na dinâmica da história. Mas nós podemos ter o Deus que dirige, o Deus que governa, o Deus que controla todas as coisas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra. Pedimos que nos dê sabedoria, Deus, para seguirmos a nossa vida, que o Senhor nos dê discernimento espiritual, que o Senhor nos dê clareza nas tomadas de decisões. E, ó Deus, queremos pedir ao Senhor para que abençoe aqueles que estão na angústia, aqueles que estão na aflição, aqueles que estão, Deus, precisando de alento, de refrigério, de alívio, de socorro nesse dia. Por isso, Deus, nós oramos pela Tua igreja, pelo Teu povo. Abençoa, Deus, cada um, Senhor. Pedimos porque confiamos na Tua palavra, nas Tuas promessas, mas confiamos no Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Um abraço para você, um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.